Após iniciar esta nova guerra em Israel, pessoas em várias partes da nação começaram-se a lembrar que não faz muito tempo que Deus enviou anjos, que foram contemplados e narrados posteriormente pelos invasores, livrando a tão nova nação do iminente extermínio. Em 1948 foi criado o Estado de Israel. E isso, após o massacre incessante de 6 milhões de judeus na Segunda Grande Guerra Mundial. Após o nascimento desta nação, inúmeras nações árabes ao seu redor no Oriente Médio tentaram cercá-la por todos os lados para dizimá-la sem chances de reação. Há 2000 anos atrás, o rei Herodes, quando soube de um importante nascimento, também mandou matar inúmeros recém-nascidos. A Guerra dos 6 Dias foi travada, então, entre 5 e 10 de junho de 1967. Uma guerra desproporcional. Cerca de 35 mil soldados israelenses avançaram contra 100 mil soldados inimigos. 7 países árabes vizinhos. Após 6 dias, Israel conquistou toda a península dos Sinais, a faixa de Gaza e as colinas de Golã, além de territórios da Jordânia e da Síria. Mesmo com números muito inferiores de soldados e armamentos em campo de batalha, Israel perde apenas 1.000 soldados aproximadamente, enquanto os países árabes perderam cerca de 15 mil. Foi uma das mais estrondosas vitórias militares de todos os tempos. Inúmeras vezes milhares de soldados árabes abandonaram seus tanques e seus arsenais milionários fornecidos pela Rússia e partiram em retirada rapidamente, mesmo com uma vantagem muito superior em número de combatentes. Em um dos combates, um oficial israelense foi cercado e iria ser fuzilado pelos sírios. De repente, batem em retirada e o abandonam. O oficial diz escutar a voz de Deus: "Levanta-te, Salomão, não morrerás aqui hoje." Posteriormente, findada a guerra, questionaram ao chefe daquela unidade síria do porquê não mataram aquele soldado israelense. Disseram: "Não pudemos matá-lo, pois quando íamos atirar, apareceram milhares de anjos, víamos com nossos olhos. Só pudemos nos virar e correr rápido para as montanhas." O Deus de Israel queria aquele soldado vivo. Em outra ocasião, um soldado israelense se perdeu de sua unidade e acabou se deparando com uma unidade de milhares de egípcios. Mas, ao verem o único soldado israelense, a tropa levantou as mãos em rendição, se dirigindo até ele. Mesmo sem entender nada, o soldado os levou como prisioneiros até sua unidade. Chegando lá, seus colegas não acreditavam no que viam. Prenderam a todos e questionaram o oficial egípcio: "O que aconteceu? Por que se renderam a um único soldado nosso?" Respondeu o oficial: "Não, ele não estava sozinho, haviam milhares e milhares de anjos com ele com armas em mãos preparados para atirar. Estávamos preparados para lutar contra soldados israelenses, mas não estávamos preparados para lutar contra os anjos de Deus." Em outro momento, os egípcios subiam para a fronteira ao sul de Israel, mas viram de repente uma mão saindo do céu. Aterrorizados, bateram em retirada. Relataram como motivo da retirada um acontecimento sobrenatural. O armistício assinado pelos árabes declarando Israel uma nação independente, após a Guerra dos 6 Dias, foi considerado vergonhoso por eles e queriam desde então se vingar e retomar as terras perdidas por meio da guerra, sem acordos políticos ou de paz. O Egito havia sido fortemente rearmado pela Rússia, com intenso poder de destruição. Então, em 6 de outubro de 1973, Israel agora é atacada de surpresa pelos egípcios no deserto do Sinai e pelos sírios nas colinas de Golã. Para piorar o ataque surpresa, usavam equipamentos sofisticados fornecidos pela Rússia e era dia do perdão, o Yom Kippur, quando os judeus estavam todos em oração e jejuando. No primeiro dia eram 3.000 soldados israelenses contra 40.000 combatentes sírios nas colinas de Golã. Após 4 dias de batalha, os israelenses começaram a perder as colinas de Golã, o que poderia ser o fim da nação de Israel, visto que adentrariam facilmente no país. Em certo momento, restavam apenas 3 tanques israelenses contra 300 tanques sírios. Ao chegarem aproximadamente a meio quilômetro de distância dos 3 tanques de Israel, os 300 tanques sírios deram marcha ré e se retiraram. Após a guerra, perguntaram ao oficial comandante:
Por que não passaram pelos 3 tanques e entraram vale adentro? Respondeu ele: porque vimos vários anjos voando sobre os tanques israelenses e uma mão apareceu nos céus e fez sinal para pararmos. O que faríamos quando Deus pede para pararmos? Continuaríamos. Viemos embora. Outro milagre aconteceu com a bateria do comandante David N. Tentavam naquele momento escapar de um fronte com sírios, ao perceber que estavam em um campo minado. Todo o pelotão passou a rastejar cutucando o chão com suas armas para achar um caminho onde não houvesse mina. Mas era muito difícil a situação, haviam minas por todos os lados. Um dos soldados, então, decidiu fazer uma intensa oração. Em seguida surgiu uma tempestade de areia. Todos ficaram agachados esperando. O forte vento passar que levava poeira e terra para longe e não podiam ver à frente. Quando terminou, olharam ao redor e a tempestade que levou toda a terra deixou expostas todas as minas terrestres a olhos-luz, possibilitando passar por elas sem problemas. Todos os dias Satã e seus demônios querem destruir a sua vida, destruir a sua casa e os seus familiares. Estes mesmos anjos poderosos têm pelejado a seu favor. Creia nisso. Inscreva-se neste canal no botão logo abaixo. Compartilhe com as demais pessoas que estão totalmente desencorajadas. Afinal, há uma guerra espiritual acontecendo e você, como atalaia, precisa acordar aos que dormem.